Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, respondendo a um item do Enem 2021. Se liga no texto. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos, presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens. Mas, se surgir prateada, é sinal de seca. Perceba agora o comando. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela... Bom, interessante destacar que a gente está falando aqui dos chamados profetas do clima ou profetas do sertão. E que é muito interessante no chamado sertão nordestino. Eles acabam passando isso de geração para geração, então isso vai passando muitas vezes de pai para filho, essa observação dos astros para tentar prever a estação chuvosa. Até porque a gente sabe que uma das principais características e dificuldade que existe ali no clima semiárido é exatamente a irregularidade das chuvas, sobretudo no tempo. Então você tem a chamada quadra chuvosa, que geralmente ocorre em fevereiro, março, abril e maio, que é aquele momento do verão, passagem para o outono no hemisfério sul. E note, muitas vezes a gente acaba chegando naquelas previsões do tempo ali mais ligadas à questão científica, não é isso? Então, instituições ligadas aos governos estaduais, aos estados ali, fazendo as suas previsões, muitas vezes com modernos computadores que realizam ali cálculos, probabilidades, equipamentos também que são interessantes, como um pluviômetro, como a questão de medir a temperatura, a questão do geoprocessamento ali, utilização dos satélites, mas essa não é a única forma de conseguir prever o tempo e o clima. E é aí onde entra exatamente essa questão do profeta do sertão ou do profeta da chuva, ao qual o texto aqui está se referindo. Portanto, veja, o texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela resposta correta, alternativa B, experiência perceptiva. E como a gente viu, né? Perceptiva por quê? Porque você precisa usar os sentidos, a visão, certo? E aqui é muita visão porque ele fala, olha, se a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens, né? Ou então, se surgir prateada é sinal de seca. Então veja, essa questão da experiência, do que é perceptível, de observar aquela paisagem, as mudanças ali. E o mais importante, que isso vai sendo passado de geração para geração. Portanto, nem pensar em marcar a letra A, alternativa A, porque fala técnica científica. Não. Aqui nós não estamos falando daquela previsão do tempo pautada em satélites, em equipamentos modernos ali, nada disso. Porque na alternativa C, negação das tradições, ao contrário, no sertão nordestino, essa é uma bela tradição e que vai sendo passada de geração para gerações. Por que não a alternativa D, padronização das culturas? Nem pensar. Tem cultura, tem local que vai se basear para tentar prever o tempo no que eu falei, na questão mais científica. Enquanto você pode ter no sertão nordestino, por exemplo, uma pessoa como essa, um profeta do sertão, ali fazendo uma previsão com base na sua experiência perceptiva, sem ter a necessidade de utilizar equipamentos modernos. Então não tem uma padronização nesse sentido. E por que não a E? Uniformização das informações. De novo, não, porque a ciência vai se pautar em determinadas informações ali fornecidas por determinados equipamentos, enquanto o profeta do sertão vai se pautar na questão da experiência perceptiva, do olhar, das percepções, daquilo que ele já está acostumado, aquilo que é mais tradicional. Portanto, a que faz mais sentido é realmente a alternativa B de bola. É isso, pessoal. Valeu e forte abraço.